Aleluia. Mais uma vez, eu saúdo a amada igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é justa e eficaz. Ela corta igual a espada de dois gumes. Corta nervo, corta alma, corta medulas. E assim foi cortada o laço que o inimigo forjou contra esse ministério. Porque Tiago diz lá no capítulo 4, no versículo 7, se não me engano, que sujeitai a Deus e resistir o diabo, e ele afugentará de vós. Aleluia. A palavra de Deus é tão justa e tão eficaz, que como uma coisa quando tem que ser certa, quando nós estamos buscando a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, tudo sai conforme a ordem dele. Porque eu já ia a convidá-lo, o evangelista Marcos Alberto, aqui presente aos obreiros, presente à nave da igreja e presente a todos os irmãos, aonde o inimigo usou de ousadia a interferir sobre essa linda e maravilhosa campanha. Mas ele não prevaleceu. Porque a presença do nosso Deus, a presença do Espírito Santo que ficou a guardar a arca, está no nosso meio. Quem está conosco é maior do que a tentação que lá de fora. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Vamos nos manter aqui firme. E a partir de agora, de hoje, nesse primeiro dia dessa linda e maravilhosa campanha, aonde aqui eu quero fazer uma aliança, não só com Deus, porque foi o primeiro que eu busquei, foi o primeiro a que eu clamei, foi o primeiro a que eu me ajoelhei, me implorei e me humilhei perante a Ele, para que tudo desse certo, para que aquela interferência voltasse às narinas do Senhor como cheiro suave, para que não tenhamos gosto para o inimigo bater palma perante as nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim eu falo e peço na direção, primeiramente, do nosso bom Deus, segundo o nosso pastor presidente, o pastor Fagner, segundo o nosso pastor Marcos e os demais obreiros, que hoje eu me garanto a essa aliança que foi concedida pela visão que teve o pastor Fagner perante a minha pessoa e a pessoa do evangelista Marcos Roberto, aonde o inimigo entrou para interferir nas nossas vidas, mas Deus, o poder de Deus, a presença do nosso Deus, foi e é e será maior do que todo levante, de que toda maldade e de todos os lados armados e borrados pelo inimigo. O tema dessa campanha que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 11, mas eu peço aos irmãos, encarecidamente, que abrem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13. Como já foi lido o tema da campanha pelo nosso pastor presidente, glória a Deus, aleluia. Santo Deus e eterno Pai, glorioso e maravilhoso é o teu santo nome, meu Senhor. Glorioso é a tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeira Crônicas, a partir do capítulo 13, a partir do versículo 1.
seguir. 1 Crônicas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Todos encontraram? Glória a Deus. Que Deus é conosco. O inimigo é tão astucioso que ele me deu um cansaço terrível agora à tarde, que não deixou eu meditar na palavra. Mas quando ele disse, lá em Isaías 43:13, ainda antes que eu decidia, eu sou, e ninguém é que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13. A arca depositada em casa de Obed-Edom. Glória a Deus. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e que veio o Senhor nosso Deus, e viemos depressa, mensageiros, a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade, e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Glória a Deus. Ajudou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sião do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Beala, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpa e com alaúdes e com tamborins e com cimbales e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu-nos a mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Então se assentou a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Versículo 11. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez-Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi, porém o fez retirar a casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. E oremos, Pai amado, querido Deus, que a tua presença me enche aqui, Senhor. Que o Senhor, Pai, com o Espírito Santo fale através de mim, Senhor. Porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, Senhor. Eu sou um miserável pecador, mas o Senhor é santo. O Senhor
O Senhor renova cada vez mais todas as coisas, se quer, porque o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor quer, o Senhor adora. E assim eu peço também que por todos os dias dessa campanha, que será levantada, que será apregoada, que o Senhor Deus, com a tua santa e maravilhosa presença, nos enche, que o Senhor unge as nossas cabeças com óleo, que o nosso cálice se transforma. Amado Deus Pai, falamos como Davi disse: tire tudo de nós, Senhor, mas não retire a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Não retire a tua presença da nossa casa, da nossa família, desse ministério, Pai. Porque essa porta que abriu foi o Senhor. E a porta que Deus abre, e se o Senhor fechar, Pai, ninguém abre. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Deus. Queridos irmãos, hoje vamos meditar nesse texto. O maior desejo de Davi era trazer a arca, a presença, o qual Saul não trouxe, porque Saul tinha coroa, tinha trono, mas na casa de Saul não tinha presença. E hoje, nos dias de hoje que vivemos, nós podemos apregoar bonitas palavras, nós podemos orar em bonitas palavras, nós poderemos louvar com voz suave, mas sem a presença do nosso Deus não chega na linha do Senhor. Se nós estivermos desconcertados, aonde abrir uma brechinha para que o inimigo venha a interferir nas nossas vidas, aonde é que nós devemos aclamar, nós devemos se humilhar perante a face do Senhor, para que afugente de nós todas as tentações. Essa arca, ela foi pegada, levada pelos filisteus, mas eles não suportaram a presença do nosso Deus, eles não sabiam como agir com a presença do nosso Deus, porque aí dentro daquela arca tinha a presença de Deus, os querubins, os louros e todo o segredo do nosso celestial, do nosso Rei Supremo, do nosso Eterno. Aonde eles não aguentaram e levaram a arca em um carro até Josué, o campo de Josué. O campo de Josué chama-se Bet-Sem, que Josué é Bet-Semita. Ali eles largaram a arca do Senhor. Quando vieram os levitas que viram a arca, anunciaram a Davi. Só que a tragédia que aconteceu com Uzá, Deus o feriu, porque ele tocou uma arca aonde não poderia tocar. É como se nós apregoamos uma palavra que não seja direcionada pelo nosso Senhor Jesus, pela direção do Espírito Santo do Senhor, que nós falamos o que nós queremos, nós usamos o nosso eu para poder falar bonito, para poder explanar, pensando nós que a presença de Deus está aqui conosco. Mas hoje eu creio, porque eu vejo sinceridade. Eu vejo que o Evangelho hoje pregado à cruz, a cruz aonde o nosso Jesus sofreu, padeceu, foi humilhado, cuspido, lançado, foi chicoteado. Ali aonde ele morreu, sofrendo por nós para carregar as nossas dores, as nossas dificuldades. E nós hoje não demos valor à presença de Deus. Quando o espinho apareceu na carne de Paulo,
Deus: não tirarei a espada da tua casa. Ele disse não para o seu Filho Jesus Cristo: não passe de ti esse cálice. Ele disse não para o apóstolo Paulo: não tirarei o espinho, mas a minha graça te basta. Basta a presença do nosso Deus no meio nosso, que nós temos tudo. Nós não sabemos falar, o Espírito Santo do Senhor, a presença do Senhor nos ensina como falamos. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo do Senhor põe as palavras na nossa boca para que chegue com cheiro suave ao segundo, ao terceiro céu, aonde está sentado o Altíssimo, o Eterno, o Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Aonde usar, ele foi desobediente, ele desobedeceu, mas ele era inocente, ele não sabia. Abinadab, seu pai, não passou instrução para ele como sacerdote, que ele não poderia tocar na arca do Senhor. Aonde o castigo veio pelo erro, aonde a arca carregada sobre os ombros dos levitas, aonde Arão e seus filhos colocavam as varas para apoiá-lo nos ombros dos levitas para poder carregá-los, e de seis passos, aonde eles paravam, matavam gado, matavam um filho cevado para fazer sacrifício, holocausto ao nosso Senhor, para fazer o holocausto à presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lindo, maravilhoso e poderoso. O erro de Davi foi a colocar a arca em um carro, aonde andaram os bois tropeçaram, a arca ergueu, aonde usar, levou a mão para tocá-lo, aonde Deus dirigiu. Assim também é na minha vida, na sua vida, na nossa casa, porque se Deus nos chamou, Deus nos usou, Deus nos ungiu, era para que ninguém toque nos ungidos do Senhor, porque o preço vem alto, o preço é pago caro. Assim como a presença de Deus é tão eficaz, é tão importante nas nossas vidas, que Zaqueu, o publicano, não tinha intimidade com a presença de Deus. Zaqueu não conhecia quem era Deus. Aonde foi tocado em teu coração para seguir a multidão, para ir ao encontro só para conhecer o nosso Jesus? Glória a Deus, aleluia. Aonde ele de pequena estatura, aonde ele subiu no pé de uma figueira brava para ver o nosso Jesus. Mas quando Jesus chegou, que viu, disse: desce depressa, Zaqueu. Por que Jesus se ofereceu a entrar na casa de Zaqueu? É porque Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Zaqueu subiu no pé de figueira para o ver. E ali ele fez uma demonstração para que Jesus visse ele. Aonde Jesus disse: desce depressa, porque me convém posar em sua casa. Aonde ele se entregou, aonde ele disse que vendia tudo que tinha, partia com os pobres porque estava arrependido, e se ele tivesse roubado de alguém, que ele devolvia quadruplicadamente ao fraude que ele fez. A presença de Deus nas nossas vidas faz com que nós cresçamos, faz com que nós sentimos grande.
mesmo que nós somos pequenos do tamanho de uma formiga na presença do nosso Deus. Nós somos menor do que um carocinho de mostarda. Mas se nós tivermos a presença do nosso Deus, nós tiver a presença conosco, nós seremos grandes, nós seremos o maior do que o inimigo que está lá fora para nos diminuir. Um pai saía com teu filho, aonde ia passando uma nave, e o filho perguntou: pai, o que é aquilo? Ele disse: é uma nave. Ele falou: filho, mas tão pequena. Ele: meu filho, é tão pequena. Depois eu lhe mostro o tamanho dela. Quando a nave pousou, ele levou o filho até a nave. Você está vendo, meu filho, essa nave? Ele falou: pai, mas é tão grande. Ele falou: quando estamos na presença de Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos grandes. Glória a Deus, aleluia. Davi folgava porque apareceu um fofoquinha e disse: Davi, corre depressa, porque a presença de Deus encheu a casa de Obed-Edom, encheu a presença da casa e tudo que ele tem. Davi voltou a corrigir o erro que ele tinha feito, consultou a Deus e fez conforme o mandado do Senhor. Chamou levitas, chamou tocadores, chamou sacerdotes e a sua comitiva que podia acarregar essa água. Só que ele, no meio da vida, dançando, folgando, gloriando, exaltando o nosso Deus, exaltando a presença do Senhor, aonde a Mical, a filha de Saul, a tua esposa, falou no seu coração, repreendendo Davi, como se ela dissesse: você é rei, o que você quer no meio desse povo, vestido de um púrpura linho? Davi, no seu coração, ele disse: eu não me importo do trono, eu não me importo com coroa, eu não me importo ser eu, o importante é eu estar na presença do nosso Deus, o importante é a presença de Deus estar comigo. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido o nome santo do Senhor Jesus. Aonde era que Saul era quem deveria ter essa arca, ter a presença, para que o povo de Israel se regozijasse. Quando Davi enxergou, sentiu falta da arca, e mesmo porque ele foi avisado que a casa de Obed-Edom tinha sido abençoada, que a presença da casa de Obed-Edom estava cheia da glória de Deus. Aonde ele disse a Obed-Edom: a arca vai se levantar à cidade de Davi. Creio eu que Obed-Edom deve ter chamado a mulher, deve ter falado: mulher, pega os filhos, fecha o sítio e vamos embora. Vamos acompanhar a presença do nosso Deus. Porque se nós agimos perante a ordem suprema, nós perecemos sim, porque não tem um soldado que tenha vitória sem ele ter cicatriz, sem ele ter luto, sem ele ter marcas, porque a marca é a marca da vitória. A presença de Deus, ela enche um vazio tão pequenininho que ele se torna grande, que muitas das vezes a gente não suportamos a presença de Deus, de tão forte, de tão grande que ela seja e que ela é. Eu me encorajei, falei para o pastor Fábio: não estou suportando, estou agoniado, estou fatigado, não estou conseguindo ler a palavra, não estou conseguindo meditar.
Na saída para cá ele falou, e aí quem vai dirigir o culto, que a campanha sua, Mário, o evangelista Marcos? Eu falei, Patrícia, dirige o culto e eu vou levar a palavra. Como que não saísse de mim, mas creio eu que essas palavras estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor. E eu creio que dias a mais à frente, que não seja diferente, que a presença de Deus rende cada vez mais nas nossas vidas, e que nós viemos fazer o ID do Senhor conforme a presença de Deus nos ordena. Nós temos que se santificar, nós temos que se converter, nós temos que nos livrar dos maus caminhos, temos que pedir a Deus para que conserte as nossas veredas que são tortuosas, temos que quebrantar os nossos corações, porque muitas das vezes a gente não pregamos o que vivemos, muitas vezes a gente vive e prega uma outra coisa, com o nosso coração, muitas das vezes ao mundo. Às vezes a gente deixa de seguir a presença do Senhor para servir quem está lá fora. E assim não é só conosco. Muitas das vezes a maioria dos ministérios, que Deus me perdoe que eu não estou falando mal, que muitas das vezes que seja assim. Como a maioria daqui hoje, desse ministério, está sendo a família, mas todos nós que estivermos reunidos, seja sangue ou não seja, nós somos reunidos, nós somos uma família. Porque quando Jesus estava na sinagoga pregando, aonde o seu discípulo veio e disse, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com o Senhor. Ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são vocês que estão aqui, que ouvem a palavra de Deus e as práticas. Glória a Deus, aleluia. E assim eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais, Senhor. Pai, que não faça de mim a tua presença, Pai. Que o amor do Pai seja com todos nós, Senhor. Pai amado da glória, que no próximo domingo, Senhor, o Senhor usa o evangelista Marcos Roberto, Senhor, como uma atalaia, meu Senhor. Que o Senhor, Pai, fale, Pai, através dele, que ponha nos lábios deles, Pai, às vezes coisas que ele ainda não sabe, Senhor, como ele mesmo disse. Buscar o reino do céu e até as coisas serão acrescentadas. E ele tomou para dizer, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e infinitas que nós ainda não sabemos, Senhor. Então eu peço, Senhor, encarecidamente, e te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, que sempre eu venho aqui, Pai, essa grande oportunidade, para levar o vídeo do Senhor, a qualquer hora, a qualquer momento e a qualquer lugar. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.